Todo indivíduo inteligente sabe que o excesso de estímulo, seja por bebida alcoólica ou narcóticos, é uma forma de imoderação que destrói órgãos vitais do corpo, inclusive o cérebro. Nem todos sabem, no entanto, que o exagero da expressão sexual pode tornar-se um hábito tão destrutivo e prejudicial ao esforço criativo quanto a bebida e os narcóticos. Um indivíduo ávido por sexo não é essencialmente diferente do dependente químico. Ambos perdem o controle sobre o raciocínio e a força de vontade, podendo chegar à insanidade temporária ou permanente. Muitos casos de hipocondria, doenças imaginárias, resultam de hábitos desenvolvidos pela ignorância da verdadeira função do sexo. Essas breves referências demonstram que a ignorância a respeito da transmutação do sexo prejudica e impede o acesso a muitos benefícios. A ignorância em relação a questões ligadas ao sexo deve-se ao mistério e ao silêncio obscuro que envolvem o assunto. Essa conspiração de mistério e silêncio exerce sobre a mente dos jovens o mesmo efeito da psicologia da repressão: curiosidade sobre o proibido e o desejo de adquirir mais conhecimento a respeito desse assunto. Médicos e legisladores, os mais qualificados para fornecer informações, raramente o fazem. Como se viu, é raro um indivíduo alcançar um nível de alta criatividade antes dos 40 anos. Depois de observar cuidadosamente milhares de homens e mulheres, chegou-se à conclusão de que o auge da capacidade criativa costuma acontecer entre os 40 e os 60 anos. Isso deve servir de estímulo àqueles que não se sentem realizados ou se consideram velhos aos 40. O período entre os 40 e os 50 anos de idade costuma ser o mais produtivo. É um exemplo para ser encarado com esperança e entusiasmo, e não com medo e insegurança. Se ainda duvida de que as pessoas atingem o auge de sua capacidade somente por volta dos 40 anos de idade, observe a história de vida de indivíduos bem-sucedidos. Henry Ford, por exemplo, já havia passado dos 40 quando acertou o passo. Andrew Carnegie ia lá pelos 40 e tantos quando começou a colher os frutos de seus esforços. James J. Hill já passava dos 40 e ainda operava o telégrafo. Somente alguns anos depois alcançou suas estupendas realizações. As biografias de industriais e homens de negócios estão recheadas de evidências de que o período mais produtivo da vida do ser humano é aquele entre as idades de 40 e 60 anos. Entre os 30 e os 40, ele começa a aprender, se for o caso, a arte da transmutação do sexo. Essa descoberta, em geral, é acidental e, mais do que qualquer coisa, inconsciente. Ele pode até perceber que sua capacidade aumenta entre os 35 e os 40 anos, mas desconhece a causa. A explicação é que, nesse período, a natureza começa a harmonizar nele as emoções do amor e do sexo, de modo que possa lançar mão dessas grandes forças, aplicando-as como estímulo à ação. O sexo, por si só, é um poderoso impulso à ação, mas sua força é como a de um ciclone, incontrolável. Quando a emoção do amor começa a combinar-se à emoção do sexo, o resultado é calma, estabilidade, precisão de julgamento e equilíbrio. Haverá alguém que, tendo chegado aos 40, seja tão desafortunado a ponto de não conseguir analisar essas afirmativas e depois contribuir com uma experiência própria? Quando quer agradar a uma mulher, movido unicamente pela emoção do sexo, o homem é capaz de grandes realizações,
mas suas ações podem ser desorganizadas, equivocadas e totalmente destrutivas. Quando movido apenas pela emoção do sexo, o homem pode, inclusive, roubar, mentir e até matar. No entanto, quando o amor se une ao sexo, o mesmo homem age com mais razão, equilíbrio e bom senso. Estudiosos do assunto concluíram que os criminosos mais cruéis podem ser recuperados pela inspiração do amor de uma mulher, mas não há registros de recuperação por influência do sexo. Esses são fatos conhecidos, mas pouco se sabe sobre o motivo para que assim seja. A recuperação, quando acontece, vem pelo coração, o lado emocional, e não pela cabeça, o lado racional. Recuperar-se significa, abre aspas, mudar o coração, fecha aspas, e não, abre aspas, mudar a cabeça, fecha aspas. Pela razão, o indivíduo pode operar certas alterações de conduta para evitar consequências indesejáveis, mas a recuperação verdadeira somente acontece através da mudança do coração, pelo desejo de mudar. Amor, romantismo e sexo são emoções capazes de levar o indivíduo a realizações extraordinárias. O amor é a válvula de segurança que assegura o equilíbrio, a estabilidade e o esforço construtivo. Combinadas, essas três emoções podem fazer surgir um gênio. Existem gênios, porém, que pouco sabem do amor, envolvendo-se em ações destrutivas ou, pelo menos, injustas em relação a outras pessoas. Se não fosse indiscrição, poderíamos citar vários exemplos desses tipos em ação nos setores industrial e financeiro. Indivíduos que parecem desprovidos de consciência e que não têm o menor escrúpulo em desrespeitar os direitos alheios. O leitor certamente teria alguns nomes a acrescentar à lista. Emoções são estados de espírito. A natureza equipou o ser humano com uma química da mente que opera de maneira similar aos princípios da química da matéria. É fato conhecido que, utilizando seus conhecimentos, o químico é capaz de criar um veneno mortal com base em determinados elementos que, isoladamente e utilizados na proporção certa, seriam inofensivos. Assim é com as emoções. Dependendo da combinação, podem transformar-se em veneno. Sexo e ciúme, por exemplo, quando juntos, são capazes de transformar um ser humano em uma fera ensandecida. A química consegue transformar uma ou mais emoções destrutivas em um veneno que elimina o equilíbrio e o senso de justiça. Em casos extremos, o indivíduo pode perder a razão completamente. A fórmula da genialidade consiste em desenvolvimento, controle e prática de sexo, amor e romantismo. O processo pode ser descrito em poucas palavras. Estimule a presença dessas emoções como pensamento dominante, afastando as emoções destrutivas. A mente é uma criatura de hábitos. Ela se desenvolve com base nos pensamentos dominantes que a alimentam. Não é difícil. Com força de vontade e persistência, é possível controlar a mente e selecionar as emoções que vão povoá-la. O segredo está em compreender o processo de transmutação. Quando surgir qualquer emoção negativa, basta alterar o pensamento para transmutá-la em positiva ou construtiva. O único caminho para a genialidade passa pelo esforço pessoal voluntário. O indivíduo pode atingir o auge da realização profissional e financeira apoiado apenas na força motriz da energia sexual, mas a história nos mostra inúmeros exemplos de que, apesar do sucesso,
certos traços de caráter impedem que a fortuna seja mantida e aproveitada. Vale a pena meditar sobre isso, tirando daí uma lição proveitosa. A ignorância dessa verdade roubou de milhares de pessoas o direito à felicidade, apesar dos bens materiais que conseguiram acumular. As emoções de amor e sexo deixam marcas inconfundíveis na aparência. São sinais tão visíveis que qualquer um pode percebê-los. O indivíduo tomado pelo vendaval da paixão, baseada somente em sexo, declara isso ao mundo inteiro, pela expressão dos olhos e pelas linhas do rosto. A combinação das emoções de amor e sexo suaviza, modifica e embeleza a expressão facial. Não é preciso um analista para confirmar isso, basta perceber. A emoção do amor desperta e desenvolve a natureza artística e estética do homem, imprimindo sua marca à alma, mesmo que o tempo e as circunstâncias abrandem o calor do sentimento. Lembranças de amor são eternas. Elas perduram, continuam a guiar e a influenciar, mesmo depois que a pessoa amada se vai. Isso não é nenhuma novidade. Quem quer que tenha amado verdadeiramente sabe disso. O efeito do amor permanece porque é um sentimento espiritual por natureza. O ser humano não elevado pelo amor está perdido, morto, ainda que pareça viver. No entanto, as lembranças de amor não são suficientes para alçar o indivíduo a um plano superior de esforço criativo. A maior força do amor pode enfraquecer-se e desaparecer, como uma chama que se extingue, mas deixa marcas indeléveis à sua passagem. E seu desaparecimento frequentemente prepara o coração para um amor ainda maior. De vez em quando, volte ao passado e mergulhe nas belas lembranças de antigos amores. Assim, estará diminuindo a influência dos problemas do presente, permitindo-se uma válvula de escape para sentimentos desagradáveis da vida real. E, quem sabe? Talvez a sua mente aproveite esse retiro temporário em um mundo de fantasia para criar ideias ou planos que venham a mudar completamente a sua situação financeira ou espiritual. Se você se considera uma pessoa sem sorte por ter amado e perdido, deixe disso. Quem amou de verdade nunca perde inteiramente. O amor é caprichoso e temperamental, de natureza efêmera e transitória. Vem quando quer e vai embora sem avisar. Aceite e aproveite enquanto durar, sem se preocupar com o que vai acontecer. Preocupações não trazem o amor de volta. Esqueça também a ideia de que só se ama uma vez. O amor pode ir e vir inúmeras vezes, mas não existem duas experiências iguais. Às vezes, a marca deixada é mais forte do que as outras, mas todas as experiências são válidas, a não ser para aquele que se torna cínico e ressentido quando o amor se vai. As pessoas se desapontariam muito menos com o amor, aliás, nunca se decepcionariam, se compreendessem a diferença entre amor e sexo. A principal diferença é que o amor é espiritual, enquanto o sexo é biológico. Nenhuma experiência que toque o coração humano com força espiritual pode ser danosa, exceto se for dominada pela ignorância ou pelo ciúme. O amor é, inquestionavelmente, a experiência mais importante da vida, a que nos permite entrar em comunhão com a inteligência infinita. Combinado ao romantismo e ao sexo, pode-se levar-nos ao máximo do esforço criativo. Amor, sexo e romantismo são os lados do eterno triângulo que leva o gênio à realização. É disso que são feitos os gênios.
A emoção do amor tem muitos aspectos, muitas nuances e muitas formas. O amor pelos pais ou pelos filhos é bem diferente do amor romântico, que inclui o sexo. A amizade verdadeira, que também é uma forma de amor, difere do sentimento em relação a pais, filhos ou namorados. Existe ainda a emoção despertada por seres criados pela natureza, mas o sentimento mais intenso é aquele que mistura amor e sexo. Os casamentos em que a afinidade permanente do amor não é adequadamente harmonizada e equilibrada com o sexo não são felizes, nem duram. O amor sozinho não garante felicidade ao casamento. O sexo também não. Quando essas duas belas emoções se combinam, a união leva a um dos estados de ânimo mais próximos do espiritual que podem ser alcançados neste plano terreno. Quando o romantismo é acrescentado ao amor e ao sexo, desaparece a barreira entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. E nasce um gênio. Essa é uma história muito diferente daquelas usualmente associadas à emoção do sexo. Aqui há uma interpretação que foge ao lugar comum. A situação é como argila a ser moldada pelas mãos de Deus, que a torna bela e inspiradora. Essa interpretação, quando bem compreendida, transforma em harmonia o caos existente em muitas uniões. A desarmonia, frequentemente expressa em forma de irritação, em geral pode ser atribuída ao desconhecimento de questões relativas ao sexo. Onde existem amor, romantismo e compreensão do sexo e de suas funções, o casal vive em harmonia. Feliz é o marido cuja esposa entende a verdadeira relação entre as emoções do amor, do sexo e do romantismo. Quando motivada por essa, abre aspas, Santíssima Trindade, fecha aspas, nenhuma forma de trabalho é penosa, porque até mesmo o menor esforço assume a forma de uma tarefa amorosa. Há muito se diz que a mulher tanto pode fazer como destruir o homem, mas nem sempre se entende o que isso significa. A opção entre aspas, fazer ou, entre aspas, destruir, depende da visão que a mulher tenha sobre as emoções de amor, sexo e romantismo. Apesar de, por sua herança biológica, o homem ser polígamo, é verdade que ninguém tem maior influência sobre ele do que sua mulher, a não ser que esta esteja em total oposição à própria natureza. Quando a mulher permite que o companheiro se desinteresse dela, transferindo o interesse para outra, isso em geral reflete desconhecimento ou indiferença por parte dela acerca de questões relativas a sexo, amor e romantismo. Essa ideia pressupõe, é claro, que em algum momento tem existido amor entre os dois e aplica-se igualmente ao homem que deixa morrer o interesse da mulher por ele. Os casais costumam discutir por ninharias que, se analisadas cuidadosamente, revelariam ignorância ou indiferença em relação a sexo, amor e romantismo. A força que mais motiva o homem é o desejo de agradar a uma mulher. Na era pré-histórica, o caçador que mais se destacava certamente queria fazer boa figura diante das mulheres. Nesse aspecto, a natureza masculina não se alterou. O, entre aspas, caçador de hoje em dia não leva para casa a pele de animais selvagens, como fazia nos primórdios da civilização, mas demonstra seu desejo de ser aprovado ao oferecer à mulher roupas, carros e riqueza. Mudou apenas o modo de agradar.
Os homens que acumulam grandes fortunas e conquistam fama e poder têm como objetivo principal o desejo de fazer uma mulher feliz. Tire a mulher da vida dos homens, e a riqueza perderia a utilidade para a maioria deles. É o desejo inerente ao homem de agradar a mulher que dá a ela o poder de elevá-lo ou destruí-lo. A mulher que compreende a natureza masculina e, discretamente, cuida de seu homem, não teme a concorrência de outras mulheres. Os homens podem ser gigantes indomáveis ao lidar com outros, mas são facilmente influenciados pela mulher amada, o que a maioria deles não admite, já que os homens preferem ser considerados o, abre aspas, sexo forte, fecha aspas. A mulher inteligente, por sua vez, reconhece esse traço machista e tira partido dele. Alguns homens, apesar de perceberem a influência exercida sobre eles por uma mulher, esposa, namorada, mãe e irmã, diplomaticamente não se insurgem, pois possuem inteligência bastante para admitir que nenhum homem é feliz ou completo sem a influência modificadora da mulher certa. Aquele que não reconhece essa verdade deixa de utilizar a força que, sozinha, fez muito mais para levar os homens ao sucesso do que todas as outras forças combinadas.